No Mensageiro Luterano, uma reflexão sobre o diálogo entre Jó e Deus recebe destaque na capa da edição de junho. Assuntos como o mundo das emoções e educação ambiental enfatizam a importância da conversa entre pais e filhos e mostram que o exemplo pode falar muito mais. Além disso, a saúde psíquica dos jovens também está em pauta. A partir desta edição, uma coluna sobre direito religioso traz temas importantes para a vida cristã em sociedade. Assine, leia e confira estes e outros assuntos no Mensageiro Luterano. Amizade, paciência, frustração, timidez, saudade, cobiça, ciúme, raiva, egoísmo, arrependimento, abandono, coragem. Tanta coisa acontece dentro do nosso coração que não sabemos explicar, não entendemos ou nem sabemos que nome tem, não é mesmo? Os inseparáveis amigos Martin e Bull vivem aventuras incríveis em uma jornada para entender seus sentimentos, na companhia de personagens bíblicos e o Salvador Jesus. Viaje com eles por emocionantes histórias e descubra o mundo das emoções. Bom dia. Bem-vindos todos à casa do Senhor, casa de oração, casa de comunhão. Hoje é um dia muito especial dentro do calendário litúrgico, porque é o dia em que solenemente comemoramos a Santíssima Trindade. O nome também que dá origem ao nome desta congregação, Congregação Santíssima Trindade. E queremos hoje, após o dia de Pentecostes, também lembrarmos que a ação de Deus para a nossa salvação está completa.
E Ele disponibiliza para nós, pelo sacrifício de Cristo completo e no poder do Espírito Santo, para que todos nós possamos voltar ao Pai. Juntos, nós queremos também lembrar de uma parte da liturgia ou de algo que nos auxilia durante a liturgia, que é especialmente o símbolo da Trindade. O símbolo da Trindade, que é um triângulo, uma só forma com 3 pontas. É um só Deus em 3 pessoas, nós lembramos isso. E toda vez que aparece esse triângulo na liturgia, é uma forma de nós nos colocarmos de pé em reverência ao nome de Deus que está sendo proclamado e ao nome da Trindade. Por isso, então, hoje haverá alguns triangulinhos desse durante a liturgia, e será também uma forma de nos colocarmos de pé para juntos louvarmos ao nosso Deus. Iniciamos cantando o primeiro cântico, cântico 52, do Louvar ao Senhor. Suplicando-lhe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conceda o perdão. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões.
e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho, Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Diante de Deus, eu vos pergunto: é esta a vossa sincera confissão, que vos arrependeis verdadeiramente de vossos pecados, que credes em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e que tendes o firme e sincero propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa, pelo auxílio de Deus Espírito Santo, se é afirmai-o dizendo sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de meu Senhor Jesus Cristo, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Depois de sermos absolvidos pelo Deus Triuno, a Santíssima Trindade, nós podemos então, de corações tranquilos, purificados pelo seu perdão, ouvir o que Deus tem a nos dizer por meio do Salmo 8, que nós faremos de maneira alternada. O pastor lerá o versículo ímpar e a congregação lerá o versículo par. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Na boca de peregrinos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres descer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, Que é o homem para erguer os membros, e o filho do homem para que o visites. fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os teus pés tudo que puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, As aves do céu, os peixes do mar, e tudo que recorre às veredas dos mares. ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Amém.
reveste-nos a graça de conhecer a glória da eterna Trindade pela confissão da verdadeira fé e de adorarmos a unidade no poder da majestade divina. Mantém-nos firmes nesta fé e defende-nos de todas as adversidades. Pois tu, ó Pai, Filho e Espírito Santo, vive e reinas, um só Deus, agora e sempre. Amém. A congregação pode se sentar. Neste momento nós queremos ouvir o que a Santíssima Trindade tem a nos dizer por meio das Escrituras Sagradas, a palavra do Senhor. E a primeira leitura é do livro de Provérbios, no capítulo 8, do verso 1 até o verso 4, depois do verso 22 até o 31. Ouçamos a palavra. A excelência da sabedoria. Por acaso não chama a sabedoria? Por acaso não clama a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? A sabedoria se coloca no topo dos lugares mais elevados, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, junto aos portões, à entrada da cidade. A entrada dos portões, ela está gritando. É para você, homens, que eu clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci antes de haver abismos, quando ainda não havia fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas, eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Eu estava lá, quando Ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Estava lá quando Ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem. Quando Ele compunha os fundamentos da terra, eu estava com Ele e era o seu arquiteto. Dia após dia, eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença, divertindo-me no seu mundo habitável e achando alegria junto aos filhos dos homens. A sabedoria de Deus falando dele mesmo. A palavra de Deus, Jesus, falando a respeito dele mesmo. Lindíssimo. Ouçamos agora a segunda leitura, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, da primeira parte, do verso 14, depois do verso 22 até o 36. Ouçamos a palavra. A pregação de Pedro. Então Pedro se levantou junto com os 11, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus, diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele. Como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ele. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo: eu sempre vi ao Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado.
Por isso, o meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sabendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou esse Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado aos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Até aqui a leitura. Amém. Agradeço a leitura, Vilma, e mais uma vez a pregação de Pedro, mostrando, e revelando esse Senhor que é o Senhor da nossa vida e que aparecia no Antigo Testamento também. Isso nós também falaremos um pouco mais no sermão e na mensagem de hoje. Aqueles que puderem, se coloquem de pé em reverência às palavras de Jesus no Santo Evangelho, conforme o evangelista João, capítulo 8, do versículo 48 até o versículo 59. Glórias a ti, Senhor. Assim está escrito. Os judeus disseram a Jesus: será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro o meu Pai, mas vocês me desonram. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade lhes digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então os judeus disseram: agora estamos certos de que você tem demônio. Abraão morreu e também os profetas. E você diz: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Você não está querendo dizer que é maior do que Abraão, nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não o conhecem. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vocês, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram: você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Glórias a ti, ó Cristo. Hoje nós confessaremos
a nossa fé como resposta à palavra de Deus ouvida de uma forma diferente. Normalmente nós confessamos o credo apostólico, por vezes o credo niceno-constantinopolitano, e hoje, como de costume na tradição cristã, nós utilizamos o credo atanasiano para confessarmos a nossa fé no Deus triuno. E nós faremos de maneira responsiva. O pastor lerá uma parte e a congregação lerá outra parte. Todas as pessoas que querem ser salvas precisam ter a fé cristã confessada pela Igreja de todos os tempos. Se alguém não mantém esta fé pura ou se nega a confessá-la em sua totalidade, seu fim será, sem dúvida, a condenação eterna. Sobre o Deus triuno, a fé cristã adora um só Deus na Trindade e a Trindade na unidade, sem confundir as pessoas e sem dividir sua essência e unidade. Pois o Pai é uma pessoa, o Filho é outra e o Espírito Santo é outra. Mas as três pessoas são um único Deus, iguais em glória e majestade eterna. Todos os atributos divinos relacionados ao Pai também estão relacionados ao Filho e ao Espírito Santo. Não é criado, não cabe naquilo que podemos medir ou imaginar. É eterno, tem todo o poder, é Deus e Senhor sobre todos. Porém, não são três deuses distintos com essas características, mas é apenas um Deus. Pois assim como pela verdade cristã devemos confessar que cada uma das três pessoas é Deus, assim também não devemos confessar que são três deuses diferentes. Sobre cada pessoa da Trindade, o Pai não foi feito, nem criado, nem gerado por ninguém. O Filho não foi feito, nem criado por ninguém, mas é gerado do Pai e por isso é filho só do Pai. O Espírito Santo não foi feito, nem criado, nem gerado por ninguém, mas procede do Pai e do Filho e por isso é Espírito Santo do Pai e do Filho. Portanto, não são três pais, nem três filhos, e nem três Espíritos Santos, mas apenas um Pai, um Filho e um Espírito Santo. E nesta Trindade ninguém veio antes ou depois, nem é maior ou menor. Porém, as três pessoas juntas são eternas e iguais entre si. Assim, em tudo, conforme já foi dito, deve-se reconhecer e adorar um só Deus na Trindade e a Trindade na unidade. Se alguém quer ser salvo eternamente, precisa pensar assim sobre a Trindade, mas não só isso. Também precisa crer fielmente que nosso Senhor Jesus Cristo se tornou ser humano pela nossa salvação. Sobre Jesus Cristo, a fé verdadeira crê e confessa que nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, é Deus e ser humano. É Deus, pois é gerado da mesma essência do Pai, antes do tempo e de todas as coisas passarem a existir. É homem, pois nasceu da mesma natureza de sua mãe, quando chegou o tempo. Ele é perfeitamente Deus e perfeitamente homem, existindo como todo ser humano, com corpo humano e alma racional. Em relação ao Pai, Jesus Cristo é igual, se tratando de sua essência divina, e é menor, se tratando de sua natureza humana. Por mais que ele seja ao mesmo tempo Deus e homem, não significa que são dois Cristos, mas apenas um. Não porque a essência divina foi
Deus homem. Não porque a essência divina e a natureza humana se tornaram uma coisa só, mas porque elas estão unidas inseparavelmente numa só pessoa, que é Cristo, de modo que ainda é possível distingui-las. Porque assim como a união entre corpo e alma são um só ser humano, assim também a união entre Deus e o ser humano é um só Cristo, o qual sofreu para nos salvar, desceu ao inferno, ressuscitou dentre os mortos, subiu ao céu e reina ao lado do Pai, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Quando ele voltar, todos serão ressuscitados com seus corpos e vão prestar contas dos seus próprios atos. Os que produziram bons frutos irão para a vida eterna, e os que produziram maus frutos irão para o fogo eterno. Esse é o conteúdo da verdadeira fé cristã. Quem se negar a crer assim, com sinceridade e firmeza, não poderá ser salvo. Assim nós cremos, confessamos e ensinamos. Amém. A congregação pode se sentar. Eu convido agora a criança que está aqui entre nós para conversar com o pastor. Como é que você está? Tudo bem? Coisa boa. Sabia que hoje é um dia muito especial, porque é um dia que a gente lembra do nome de Deus. E o nome de Deus tem 3 partes. O nome de Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E sabe quando que esse nome começou a fazer parte da sua vida? No batismo. Quando o pastor jogou água na sua cabeça e falou: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso quer dizer que agora Jesus está dentro do seu coraçãozinho, assim como Jesus está dentro de todo o coração daqueles que estão aqui hoje, que ouvem a palavra de Jesus e acreditam que Ele é o nosso Salvador. Um dia a gente vai ver o Papai do Céu com Jesus e com o Espírito Santo para sempre. Tá bom? Vamos cantar uma musiquinha que fala sobre o nome de Deus? Ela é bem fácil. Ela é assim: Pai, eu te adoro, minha vida te entrego, como eu te amo. Aí a gente troca o Pai pelo Filho. Na verdade, Jesus, né? Jesus, eu te adoro, minha vida te entrego, como eu te amo. E depois, Espírito, eu te adoro, minha vida te entrego, como eu te amo. Eu acho que é fácil, você vai aprender rapidinho. Vamos tentar? Minha vida te entrego. Calma aí, é Sol maior.
céu para Jesus e para o Espírito Santo para Ele proteger e abençoar a nossa vida, eu falo e você repete, tá bom? Querido Papai do Céu, muito obrigado pela minha vida. Querido Jesus, muito obrigado pela minha salvação. Querido Espírito Santo, muito obrigado por santificar a minha vida. Amém. Legal. Agora você pode voltar lá no banco. Na verdade, a Vilma vai lá com ela, né? E vai ajudar lá na escolinha. Certo? Enquanto isso, nós nos preparamos para o momento da mensagem, cantando o hino que se segue. Reunidos na casa do Pai, abençoados pelo Filho e sendo nós santificados pelo poder do Espírito Santo. Amém. Amém. Quantas religiões existem no mundo? Muitas, né? Como nós podemos saber qual é a verdadeira? Ou será que todas as religiões são boas e levam a Deus? O importante é ter fé em alguma coisa, afinal Deus é um só. Não é assim que proclamam, não é assim que ensinam? Mas quem é esse Deus? Como nós podemos conhecê-lo?
E qual é o propósito desse Deus na minha vida? Faz parte do ser humano acreditar em algo sobrenatural, algo que está acima, além dele, uma energia, uma moral superior, algo que tente explicar a nossa origem e o nosso destino. Ao olharmos para a natureza, nós percebemos que somos tão pequenos diante de uma criação tão gigantesca, tão extraordinária. A nossa consciência nos informa a todo instante que há coisas certas, há coisas erradas. De onde surgiram todas as coisas criadas? De onde vem essa noção de certo e errado que nós temos? Só pode vir de Deus. Mas que Deus é esse? A natureza e a nossa consciência não nos dão uma resposta. Olha, se não sabemos quem é esse Deus, vamos adorar aquilo que achamos que é Deus. Vamos adorar a mãe natureza? Vamos exaltar um animal? Vamos fazer estátuas, amuletos de sorte? Vamos adorar pessoas? Ou qualquer coisa que seja? Essas são algumas alternativas para suprirem a falta de conhecimento a respeito de quem é Deus. O ser humano tem a pecaminosa tendência de criar deuses à sua imagem, a partir das suas necessidades, em vez de adorar ao Deus que nos criou à imagem e semelhança dele. As pessoas preferem cultuar coisas criadas no lugar do Criador. Os primeiros seres humanos criados por Deus quiseram ser como Deus, e isso trouxe sérias consequências: perda da imagem divina, da santidade, da pureza, do conhecimento e da comunhão com o Criador. A morte invadiu a vida. A maldade que nada mais é do que... Opa, agora sim. Oi. Som. Aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir, né? Está tranquilo. Então, pode deixar assim. A maldade que nada mais é do que uma ausência de bondade passou a fazer parte deste mundo. E onde está Deus nisso tudo? Qual é o Deus que pode resolver essas coisas? É verdade que o ser humano se afastou de Deus, mas também é verdade que Deus não se afastou do ser humano. O ser humano se esqueceu do seu Criador, mas o Criador não se esqueceu das suas criaturas. Pelo contrário, durante toda a história, Deus esteve com o seu povo, se revelando ao seu povo. E isso Ele o fez por meio da sua palavra. E este é o grande detalhe para sabermos quem é Deus. Ele se tornou conhecido ao seu povo por meio da sua palavra. Ele apareceu a diversas pessoas e lhes deu uma mesma mensagem. Em todas as vezes que Deus era visto e ouvido pelo seu povo,
Quem era que aparecia a eles? Jesus. Era Jesus quem aparecia e falava com eles. E os textos de hoje da Santíssima Trindade, domingo da Santíssima Trindade, nos mostram isso. Em Provérbios 8, as palavras sabedoria e entendimento estão com letras maiúsculas. Por quê? Para nos indicar que são uma referência a uma pessoa. Quando o texto diz que a sabedoria se divertia no mundo e achava alegria junto aos homens, quem era essa sabedoria? Jesus. Quando Abraão conversava com Deus, com quem que Abraão conversava? Com Jesus. O texto de João 8 nos mostra Jesus discutindo isso com os judeus. Abraão viu Jesus e ficou alegre. Em Atos 2, Pedro lembra da fala de Davi, do rei Davi, quando ele disse que ele sempre via o Senhor diante dele. Quem que Davi via? Jesus. Isso quer dizer que Jesus não começou a existir no Novo Testamento. Quando ele foi concebido pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Jesus não é um ser humano qualquer, que passa a existir como nós passamos a existir. Jesus é Deus, o grande Eu Sou. Antes de ele se tornar um ser humano, ele estava com Deus e era Deus. É por meio dele que nós podemos conhecer o verdadeiro Deus. Porque é ele, o eterno Filho de Deus, que revela a Trindade ao mundo. Deus é Pai e Filho e Espírito Santo. Um só nome, 3 pessoas, um só Deus. Hoje nós podemos conhecer Jesus por meio das Escrituras Sagradas, que nos revelam o seu ensino a respeito da Trindade e das obras da Trindade, a criação, a redenção, a santificação. Foi por causa da afirmação de Jesus dizendo que Ele é Deus, que os judeus queriam apedrejá-lo. Quem você pensa que é para falar que é Deus? Ele só pode ser um samaritano e ter demônio, disseram eles. Em outras palavras, Jesus é um herege, é um mentiroso. Ele está blasfemando contra Deus. Quando eu estava lendo essa parte do texto, eu me lembrei de uma passagem de um livro bem conhecido, chamado Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, o autor de Crônica de Nárnia, E C.S. Lewis traz um trilema para a gente a respeito de Jesus. E daí ele escreve assim, um homem que fosse meramente um ser humano e dissesse o tipo de coisa que Jesus disse, não seria um grande mestre de moral. De duas uma, ou ele seria um lunático, um louco, do nível de alguém que afirmasse ser um ovo frito, ou então seria o diabo em pessoa. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou então um louco, ou algo pior. Você pode descartá-lo como sendo um tolo, ou pode cuspir nele e
matá-lo como a um demônio. Ou então, poderá cair de joelhos a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Resumindo, tudo que C.S. Lewis falou, né? Ou Jesus é louco, ou Jesus é mentiroso, como o diabo é, ou de fato Jesus é Deus. Os judeus que conversaram com Jesus fizeram a sua escolha: mentiroso, herege, endemoniado. Se recusaram a crer em Jesus e, portanto, se recusaram a crer na Trindade. E o que Jesus disse? Quem não crer será condenado. Muitos ainda hoje se recusam a crer em Jesus. Recusando-se a crer em Jesus, recusam-se a conhecer o conteúdo da verdadeira fé cristã, a Trindade e a sua obra, ou as suas obras: criação, redenção, santificação. A consequência disso é aquilo que nós afirmamos no credo atanasiano: quem se negar a crer assim com sinceridade e firmeza não poderá ser salvo. Por quê? Porque nega o Deus verdadeiro, nega o seu conhecimento, nega as suas obras em nossa vida. Por isso precisamos ser lembrados constantemente do que o próprio Jesus diz no texto de João 8 que nós lemos hoje: em verdade lhes digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Diante de tantas religiões e alternativas, de espiritualidades oferecidas no mundo inteiro, precisamos guardar a palavra de Jesus em nosso coração para crermos naquilo que Paulo diz, por exemplo, que pela graça de Deus somos salvos por meio da fé, e isso é dom de Deus. Isso é dom de Deus. Enquanto o mundo nos disser que todos os caminhos levam a Deus, nós somos constantemente lembrados que o único caminho que de fato pode levar ao Pai é o caminho da cruz de Cristo. Este Cristo que foi ressuscitado pelo Pai, recebeu todo o poder e derramou seu Espírito na vida dos seus discípulos, a fim de que, crendo nele, chegassem ao Pai. Enquanto as religiões ensinam que o ser humano precisa fazer algo de bom para ser salvo, como rituais, cumprimento de leis e regras, sacrifícios e coisas parecidas, nós somos lembrados de que a fé cristã crê que tudo o que precisava ser feito para a nossa salvação já está feito pelo próprio Deus. E Deus quer tornar essa salvação conhecida a todos. Ele quer que todos vivam a salvação que há em Cristo Jesus. A missão do Deus triuno, da qual nós somos parte, nos lembra que o Pai quer ter todos os seus filhos de volta. Para isso Ele enviou o seu Filho ao mundo por Ele criado, a fim de resgatar a sua criação. E depois de consumada a obra da salvação, o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo para santificar a igreja, para fazer e tornar conhecida a obra de Jesus. E por meio de Jesus, que está na igreja e possibilita que a igreja proclame
ao mundo, essa obra será possível voltar ao Pai, viver numa nova criação preparada por Deus. E para que a igreja seja testemunha do único e verdadeiro Deus, que pode salvar, o Espírito Santo age pelos meios que Cristo deixou para revelar a verdade. A Santa Palavra, que nos dá o conhecimento e o entendimento necessário para crermos em Deus. O Santo Batismo, que nos coloca dentro da comunhão com Deus Senhor. A Santa Ceia, na qual o próprio Cristo vem para nos trazer uma antecipada comunhão com o Pai, com o Espírito Santo e com toda a cristandade no céu e na terra. Meus amados, assim como Deus se revelou no Antigo Testamento, assim também Deus se revela no Novo Testamento, no qual nós estamos vivendo. Somente por meio de Cristo podemos conhecer o Deus verdadeiro, o Deus triuno, que é um só Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Deus nós confessamos nos 3 credos ecumênicos da Igreja Cristã: apostólico, niceno, constantinopolitano e atanasiano, que nada mais são do que a própria Bíblia sendo resumida para podermos memorizar e lembrar de Deus constantemente. O inimigo, o pai da mentira, continuará incentivando as pessoas para acreditarem que cada um pode ter o seu Deus, ou que cada um pode ser o seu próprio Deus. E há muitas coisas que podem ocupar o lugar de Deus em nosso coração. Porém, não deixemos que os ídolos e os falsos deuses nos afastem do Deus verdadeiro. Pelo contrário, guardemos firmes a palavra de Jesus, pois Ele nos revela o verdadeiro Deus e nos dá o seu Espírito para nos mantermos no caminho da salvação, sempre retornando aos meios que Ele escolheu para isso: palavra, os sacramentos, que são administrados pela Igreja de Jesus, neste mundo, a fim de salvar o mundo, a fim de trazer pessoas de volta ao Pai. Em todos os momentos da nossa vida, ouçamos Jesus com confiança, pois quem ouve o Deus homem e crê em suas palavras jamais será condenado, mas conhecerá o Deus triuno e receberá dele a vida eterna. Amém. Amém. Colocamos de pé para cantarmos o ofertório. Dedicando toda a nossa vida a esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo e que nos dá tantas e tantas bênçãos. Não
recebemos e respondendo ao seu amor por nós, trazemos as nossas ofertas voluntárias, que serão destinadas à causa do Evangelho, a fim de promover o trabalho da Igreja, de auxiliar as pessoas que necessitam de cuidados, tanto do corpo quanto da alma. Que cada um oferte conforme resolveu em seu coração, não com tristeza nem por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. A congregação pode se sentar, e enquanto nós trazemos as nossas ofertas, nós também ofertamos a nossa voz a Deus, cantando o hino 56 do Louvai ao Senhor. neste momento em que nós queremos orar em conjunto ao nosso Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, nós queremos também incluir os agradecimentos da Igreja. Primeiramente, a Pamela agradece pela sua mãe, pela sua irmã, pela saúde delas, que estão se recuperando bem da Covid, graças a Deus. A Nina agradece a sua mãe Maria do Carmo
coincidentemente também o nome da mãe da Pamela. Ela agradece pelo seu aniversário, que é hoje, né? E pela doação de mais de 150 peças para o bazar. Realmente é uma coisa muito boa, né? Graças a Deus por isso. A Nina também agradece pela Vilma, a Vilma Zenker, pela doação de mais de 100 peças para o bazar também, para que ele seja realizado. E o seu Messias pede por todos os pastores, principalmente o pastor Mateus, pelo dia do pastor, que foi dia 10. Bem lembrado, né, seu Messias? Agradecemos a Deus pelo ministério que ele coloca na igreja, para que pessoas possam servir a Deus e servir a vocês, proclamando a mensagem do Senhor e administrando os sacramentos que ele deixou para a sua igreja. Nós temos muito a agradecer a Deus por isso também. As súplicas, a Pamela pede por mim, que Deus proteja a viagem, assim também de todos os pastores que estarão reunidos nessa semana que está começando hoje. Estarão reunidos em Guarapari, no Espírito Santo, para juntos tomarem as melhores decisões para o futuro da IELB, a nossa querida e amada Igreja Luterana do Brasil. Seu Messias, aliás, a Nina, ela pede pelo William Lima, pelo sucesso no processo a ser julgado no dia 16. Pedimos a orientação de Deus, a bênção, para que os juízes, ou todos os envolvidos, tomem uma decisão favorável ao seu caso, né? E o seu Messias lembra da sua mãe, pela saúde de sua mãe. Todos esses pedidos e agradecimentos nós queremos colocar diante de Deus, derramando o nosso coração, também os nossos pedidos e agradecimentos pessoais, e nós fazemos isso seguindo a oração proposta para o dia de hoje, o dia da Santíssima Trindade. Deus, Senhor de toda a glória, poder, majestade e honra, chegamos diante de Ti como Teus filhos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Pai, Criador, preservador e mantenedor da vida, obrigado porque em Tua infinita misericórdia providenciaste o alimento que revigora o nosso corpo, a roupa para nos vestir, a casa para o nosso abrigo, os remédios para a nossa saúde, a escola para o nosso ensino e o trabalho para o nosso sustento e dignidade. Lembramos, Senhor, das Tuas bênçãos, ó Pai, em recuperar a saúde da mãe e da irmã da Pamela, pelos aniversariantes que completaram mais um ano de vida, pelas doações que são oferecidas, peças, né, para que o bazar seja realizado e pessoas sejam beneficiadas, tendo o que vestir, tendo acesso a essas roupas que muitas vezes são caras e que podem beneficiá-las por um preço abaixo do custo. Nós também lembramos pela proteção e pela orientação dada aos pastores da Tua Igreja, Senhor. A todos eles que estão servindo no lugar de Cristo e por ordem de Cristo, abençoa-os nessa sublime missão, nesse sublime serviço dentro da Igreja, para a Igreja e na Igreja. Salvador Jesus, somos agradecidos a Ti porque em nosso lugar pagaste a nossa transgressão, a nossa culpa, mesmo que tenha sido desprezado e rejeitado por muitos. Tu és o fundamento da Igreja e da nossa vida. Sem a Tua graça, a Tua obra e o Teu amor, nem a Igreja nem nossa vida teriam sentido e valor. Por isso rogamos que jamais permitas que nos afastemos de Ti, e muito menos que firmemos nossa vida e fé em outro fundamento que não seja a cruz, Senhor. Espírito Santo, nós Te adoramos, pois nos chamaste à fé em Jesus Cristo como nosso Salvador, e nos preservas nessa fé. Mantém-nos no conhecimento da Tua verdade e faz-nos viver de acordo com ela. Renova a nossa fé pelo Teu poder. Santíssimo Deus,
nestes tempos em que o ódio, o egoísmo, a ganância, a violência tomam conta da vida das pessoas, suplicamos-te pela tua paz. Que saibamos nos dobrar diante de ti e buscar a tua vontade. Ensina-nos a humildade e a amar como tu nos amaste. Rogamos por aqueles que ainda não te conhecem como verdadeiro Deus. Por tua graça, possamos reconhecer-te como o único Deus, Criador, Salvador e Santificador. Protege aqueles que não podem se defender de maus tratos e de injustiças. Olha pelos desamparados de teto, lar, família e saúde. Lembramos da saúde da mãe do Senhor Messias, a Dona Maria Alves. Lembramos do William, pelo seu processo que será julgado no dia 16. Lembramos de todos os pastores que estarão em viagem, tanto por terra como por ar. E pedimos, Senhor, a tua proteção, o teu amparo, o teu cuidado. Através de gestos caridosos de teus filhos, envia-lhes amparo e proteção. Continua, Senhor, dando-nos o teu amor, por meio da tua palavra e da Santa Ceia, para sermos fortalecidos na fé em Jesus Cristo. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, a cabeça e o fundamento da Igreja. Amém. Amém. Ainda de pé, nós começamos a nos preparar para o ofício da Santa Ceia. O Senhor seja convosco. E com teu Espírito. Levantai os vossos corações. Levantemos ao Senhor. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Assim fazê-lo é digno e justo. É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever, que em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças, ó Senhor Santo Pai, onipotente e eterno Deus, que juntamente com o teu Filho unigênito e com o Espírito Santo é um só Deus, um só Senhor. E na confissão deste único Deus verdadeiro, adoramos a Trindade quanto às pessoas, e a unidade em substância, tendo uma só e a mesma majestade. Portanto, com os anjos e arcanjos, e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo: Os céus e a terra
venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecador, sei compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, sei compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, paz nos concede. A congregação pode se sentar. Neste momento em que o sacramento do Senhor será servido, nós convidamos todos aqueles que creem nas palavras de Jesus, dado e derramado para perdão de vossos pecados. Todos aqueles que creem nessas palavras e creem que o próprio Cristo está aqui com o seu corpo e sangue de maneira sobrenatural, mas real, são convidados a participar desta ceia. E aqueles que porventura ainda não fazem parte da comunhão cristã, juntamente com os luteranos em concórdia de doutrina, nós pedimos que aguardem um instante até que recebam devida instrução e possam participar conosco em concórdia de doutrina. Nós convidamos primeiro, eu vou pedir para a Pamela vir, porque ela colocará músicas que serão entoadas por vocês enquanto nós distribuímos o sacramento. E quem me auxiliará será o Filho.
cantamos o Não Te Limites. Liberdade.
mais uma vez a cordial saudação a todos, bom dia, também aqueles que nos acompanham na transmissão deste culto. Nós queremos saudá-los com a paz do Senhor. Temos alguns comunicados rapidinho. Primeiro, nessa semana, será uma semana um pouco atípica para o pastor, porque na terça-feira, para uma visita em Engenho Mocinho, um culto doméstico, nós estamos nos programando, e se a chuva der uma trégua, nós conseguiremos ir para lá. No estudo bíblico da quarta-feira, vai ser via Google Meet às 19h30, porém, dessa vez não será o pastor de vocês que fará o estudo. Será um membro nosso, um irmão de fé, o Haroldo Félix. Ele está preparando o estudo juntamente comigo para que ele conduza esse momento. Ele é formado em teologia e ele também tem muitos dons que podem ser aproveitados na área do ensino. Nós queremos então aproveitar isso e também uma forma de auxiliar o pastor, que nesse dia terá que dormir um pouquinho mais cedo, porque no dia 16 de madrugada eu vou estar saindo daqui. Todos os pastores da IELB estarão lá em Guarapari, no Espírito Santo, para a convenção nacional, que durará até domingo, dia 19. Então serão 4 dias ali de reuniões, de comunhão, de muita oração e tomadas de decisões importantes para a nossa igreja luterana do Brasil. Lembramos que, por mais que o pastor não esteja aqui, as programações continuam, né? Reunião de servas lá da congregação Emanuel será todo o terceiro sábado do mês, às 16 horas, elas se reúnem por lá, terá essa reunião. E aqui os leigos também se reunirão no terceiro domingo de cada mês. Eles se reúnem para juntos estudarem, para juntos orarem e também para juntos pensarem em formas de servirem, né, a essa congregação com os seus dons, as suas aptidões. Da minha parte, eu acho que eram esses os recados da semana. Alguém tem algum? A Flávia? Acho que seria para fora da talvez. Como todo mundo sabe, essa semana, sexta-feira, e às 7. Trabalho dela na nova dela da apresentação da série. Muito obrigado, Sarinha. Que coisa bonita. Posso ver o que é? Deixa eu ver o que é. É um presente. Eu posso abrir o presente? Vamos ver o que a Sarinha deu para o pastor de presente. Uma camisa clerical. Que bonito, Sarinha. Muito obrigado. Uma coisinha abençoada. Está muito bonita. Muito obrigado também a vocês, servos, por prestar essa homenagem à Sarinha, né? O pastor gostou muito. Tá bom? Muito obrigado, Sarinha. Eu vou deixar aqui. Vai lá, Sarinha, com a mamãe. Muito obrigado, tá? A Nina quer dar mais um recadinho, depois eu passo a palavra também para a Antônia, para dar um recadinho para as servas, tá? Pessoal, o bazar está organizado, pronto, certinho. E a gente trouxe desse pano assim, a gente trouxe uns paninhos de prato que foram feitos pela Antônia. Estão ali à disposição, se vocês quiserem. No final, agora, quem quiser, está ali à disposição. E são bem bonitos, com motivos de São João, tá certo? Era esse o recado. Bom domingo a todos. Obrigado, Nina. Chamo aqui a Antônia à frente para dar um recadinho para as servas a respeito das sacolinhas. É isso? É isso, não era eu que estava.
sabe, temos a Liga do Serva, né, que a gente faz aquela sacolinha que a gente arrecada uma ou duas vezes por ano para a oferta da Liga do Serva. Aí a gente confeccionou a sacolinha, aqui bem organizadinha, e quem já participa da reunião já recebeu, e quem não participa, se vai pegar a sua para ser entregue no Outubro Rosa. No nosso Outubro Rosa, que vai ser você vem aqui, aí vai ser recolhida essa colinha com a oferta para a Liga de Servas. E era isso. E a nossa reunião, que era no terceiro sábado, domingo, quarto domingo do mês, que era do mês, a gente fez essa reunião online e foi decidido para ser no sábado, no dia antes, no quarto sábado. E nesse dia a gente vai comemorar o aniversário da serva do mês. E coincidentemente nesse final, nesse último domingo que a nossa reunião, a primeira edição presencial, quem quiser trazer seu prato do São João, para a gente se reúne e depois a gente vai dar aquele lanche. E essa agora está aqui. Nina, você quer? Muito obrigado, Antônia. As mulheres então estão convidadas. Mais uma palavrinha. Dona Helena tem uma palavrinha. Só para completar, as servas vão se reunir no último sábado do mês, mas não é só para as mulheres, tá? Elas convidam também todos que quiserem participar, trazendo alguma coisa para a gente comer, para a gente comemorar e juntos confraternizarmos, né? Dançarmos um pouquinho São João, quem sabe, né? Então vamos aproveitar juntos, o convite também é para toda a congregação. Dona Helena, por gentileza. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a todos vocês, meus irmãos que estão aqui, e também ao pastor Zé. E lhe parabenizar pelo dia dos pastores. Ontem eu estava muito emocionada, me lembrando de todos os pastores que já passaram por todo esse tempo, essa jornada que eu estou aqui desde 1961 até agora. E eu louvo a Deus por isso. E um deles foi, eu fiquei sabendo ontem, eu vendo o boletim da Igreja Luterana, aí fiquei sabendo da morte do nosso querido e amado pastor Luiz, que passou aqui por nós, por essa igreja, pastor Luiz. E eu fiquei muito, muito triste porque fiquei sabendo da sua morte. E foi muito triste, porque olha, foi uma lembrança. Ele trabalhou muito por essa igreja aqui, ele trabalhou muito. E Deus tem na glória, ele tem que. Amém. Obrigada a Deus. Obrigado. O dia do pastor não é só o dia de uma pessoa específica, é o dia. São todos os pastores que dedicam suas vidas para um ministério que o próprio Cristo deixou para a sua igreja, para servir com os meios que Cristo instituiu e para a proclamação de arrependimento e para perdão de pecados a todas as nações. Por isso também nós louvamos a Deus por todos os pastores. Inclusive na Convenção Nacional terá um momento de lembrança dos pastores que faleceram durante esses 4 anos, e nós queremos agradecer e louvar a Deus pela vida dedicada ao cuidado das ovelhas que pertencem ao rebanho de Jesus. E vocês, por mais que vocês não estejam na Convenção Nacional, o convite do presidente é para que vocês orem para que a convenção ocorra da melhor forma, as decisões sejam tomadas conforme a sabedoria de Deus e para o bem da sua igreja, e também orem pelos pastores que estarão em viagem e retornarão depois, né? Isso tudo nós incluiremos nas orações semanais dessa semana que se inicia
inicia com a bênção do Senhor. E o culto aqui terminou no templo, mas durante a semana ele continuará, porque continuaremos servindo ao Senhor, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, com a própria bênção que vem dele. Eu desejo a vocês uma abençoada semana, na graça e na paz